Olá, você aluno do curso básico de teologia. Tudo bom? Espero que você esteja aproveitando as suas férias. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso, que deve ser aí elaborado e apresentado por alguns dos irmãos que já vão concluir agora no meio do ano. Então fique atento para as informações que vão te ajudar aí a iniciar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, primeiramente, vamos apresentar para vocês o que é, na verdade, esse trabalho de conclusão de curso do curso básico. Ele consiste em um trabalho escrito, uma monografia, mais a apresentação desta monografia. E o tema geral é uma análise sistemática das cartas do Novo Testamento. Então, no curso básico, nós abordamos todas as doutrinas sistemáticas, fundamentais. Então, nesse sentido, né, a ideia desse trabalho de conclusão é que você possa, dentro aí do período que você vai obter para apresentar, mostrar que você conseguiu compreender e fazer uma análise sistemática dos textos, dos livros que foram escolhidos, para que você possa apresentar aí as doutrinas sistemáticas. Então, o objetivo desse trabalho, em geral, é apresentar as doutrinas fundamentais contidas nas cartas do Novo Testamento, avaliando o senso crítico do aluno em observar essas doutrinas nos trechos bíblicos. Então, qual que é o grande desafio? É você ler o livro que foi escolhido para você e, através deste livro, você encontrar as doutrinas sistemáticas que vão estar aí no seu grupo de trabalho. Então, basicamente, nós vamos trabalhar o livro de 1º e 2ª Pedro e o livro de Efésios, além de um grupo aí que vai tratar do livro de Gálatas. Mas especificamente a gente vai tratar 1º e 2ª Pedro, uma turma, alguns alunos tratarão 1º e 2ª Pedro, outros tratarão o livro de Efésios. E aí, para facilitar e para que vocês possam fazer um trabalho aprofundado, um trabalho consistente, nós dividimos os grupos de doutrinas. Então, um grupo vai trabalhar com o contexto histórico, a teontologia, a cristologia e a pneumatologia. Né? Então, esse é um grupo de trabalho. Outros trabalharão a antropologia, a martiologia, soteriologia e eclesiologia, né? Em ambos os livros. E o interessante é colocar o quê? Os grupos que tratarão o contexto histórico, teontologia, cristologia e pneumatologia, eles vão fazer um trabalho voltados a essas doutrinas. Então, vamos dar um exemplo. Quem vai tratar de 1º e 2ª Pedro vai apresentar no seu trabalho, seu primeiro capítulo é o quê? O contexto histórico. Então, vai apresentar o histórico desse livro. Quem foi que escreveu, o porquê escreveu, em qual época escreveu, qual o objetivo em escrever, quem eram as pessoas que iam receber esse escrito. Então esse é o primeiro capítulo. É um contexto mais histórico. O segundo capítulo será sobre a teontologia. Então, o que é isso? O que se encontra no livro sobre a teontologia. Então, o livro fala sobre os atributos de Deus. Aonde que ele fala sobre os atributos de Deus? O livro fala sobre a santidade de Deus. Em que trecho ele fala e como ele apresenta essa doutrina dentro do livro que vai ser estudado. O terceiro capítulo será a cristologia, que segue o mesmo padrão. Então, o que se encontra da doutrina cristológica dentro deste livro. E, por fim, a pneumatologia, que será aí o capítulo 4 desse trabalho,
né? E finalizando com as conclusões e observações dos alunos referentes ao que eles estudaram. Um segundo grupo de irmãos vai tratar, de alunos, vai tratar sobre a antropologia, ramartiologia, soteriologia e eclesiologia. Então, capítulo 1 vai ser o que? A antropologia. O que esse livro fala sobre a doutrina do homem? Ele fala sobre como o homem foi criado. Ele dá alguma noção sobre a questão de corpo, alma e espírito, ou porção material, porção imaterial. O que ele fala sobre o ser humano? O segundo capítulo, a ramartiologia. Então vai falar sobre a doutrina do pecado. Então a ideia é tratar sobre o que o livro diz sobre o pecado. Ele fala sobre a origem do pecado. Ele fala sobre as consequências do pecado. Ele fala sobre a pecaminosidade. Então, tudo aquilo que foi estudado na ramartiologia, você vai colocar aí o que você encontra no livro sobre ramartiologia. A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, o que, que esse livro fala sobre a salvação? Ele fala sobre a redenção, ele fala sobre os atos da salvação, sobre justificação, sobre adoção, ele fala sobre regeneração. O que, que ele fala sobre a salvação? E por fim, né, o capítulo 4, a eclesiologia. Então, o que, que o livro trata sobre a doutrina da igreja? Ele fala sobre funções eclesiais, ele fala sobre formas de administração do culto, eles falam sobre fundamentos da igreja. Então, você vai linkar aquilo que você aprendeu na teologia e aquilo que está no livro. E vai finalizar também com a conclusão que você vai colocar aí sobre o que você compreendeu ou não, né, ou não do livro. O que, que o livro diz, então você vai fazer uma finalização geral. Então esse trabalho ele é muito importante porque vai mostrar que você, aluno, consegue identificar quando você lê um texto as doutrinas fundamentais. Então, como funcionará, né? Será apresentada uma monografia padrão, né? Que nós vamos entregar para vocês um exemplo dessa monografia, que é o que eu vou aplicar hoje na questão de explicação. Então nós vamos apresentar para vocês esta monografia e através disso nós vamos aí vocês vão ter esse padrão que precisa ser seguido. Muito bem. Então apenas para falar rapidamente sobre a apresentação, após essa explicação eu vou mostrar para vocês um modelo de trabalho como se fosse a apresentação. Isso vai ajudar vocês como se portar diante da apresentação, tá certo? Então vocês vão ter um tempo aí de 15 minutos de apresentação, tá? Sendo desses 15 minutos, o mínimo 12 e o máximo 17. Por que essa questão de tempo? Essa questão de tempo é justamente para que vocês possam se acostumar com a questão da verbalização das ideias de forma a manter um padrão de tempo, né? Então eu sei que vocês vão abordar diversas doutrinas e o trabalho precisa ser bem profundo. Mas vocês precisam ter essa coesão de passar esse conteúdo que vocês entenderam, que vocês compreenderam, num tempo máximo e num tempo mínimo. Isso aí nós estamos trabalhando o quê? A homilética de vocês. Por mais que não seja uma homilia, ou seja, um sermão, mas nós estamos dando a oportunidade para que você aplique as técnicas homiléticas para apresentar o seu trabalho. Então, além disso, vocês vão ter 5 minutos para perguntas da banca.
Então os irmãos da banca, eles vão poder fazer perguntas para vocês referentes ao que vocês falaram, ou até mesmo observações eles acharam do trabalho de todos vocês. Como que é aí a composição da nota de vocês? A composição da nota de vocês serão 4 pontos da avaliação do trabalho escrito de vocês, 4 pontos da apresentação de vocês e 2 pontos sobre as perguntas feitas pela banca examinadora, tá? Então, tudo aquilo que vocês fizeram vai ser avaliado, né, mediante ao que vocês vão apresentar. Sugiro para quem desejar e quiser, mesmo que de uma forma básica, que se façam slides, né? Qual que é a grande técnica que eu quero sugestionar a vocês? Que vocês utilizem o mínimo possível de papel lá na frente. Por quê? Porque a tendência é que vocês comecem a ler apenas aquilo que vocês vão falar. E aí isso atrapalhará sensivelmente a nota de apresentação do grupo, né? Então vocês precisam se preparar. Os slides, qual que é a parte boa dos slides? Quando você coloca em tópicos, você consegue apresentar para as pessoas e ao mesmo tempo se lembrar daquilo que você precisa falar. Então, o conselho: aproveite após fazer o seu trabalho e preparar a sua apresentação, seja ela por meio de slides ou não, isso é opcional, é facultativo, mas que você prepare o seu esboço nas normas que nós apresentamos lá na homilética, com tópicos, para que você lembre dos tópicos e não com os conceitos em si, porque senão você vai acabar lendo o conceito em si, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui o nosso trabalho, né, um modelo, na verdade, de trabalho, em que nós vamos apresentar uma análise sistemática rápida sobre a Epístola Universal de Judas, tá? Nesse trabalho, modelo padrão, né, que nós fizemos para ser um modelo, um exemplo para vocês, nós vamos tratar rapidamente sobre o contexto histórico, sobre as informações teontológicas, sobre a soteriologia na carta de Judas, tá certo? Então, você vai perceber que a forma como eu vou procurar apresentar a vocês é uma forma a garantir vocês como tratar aí o que vocês precisam fazer para que o trabalho de vocês tenha uma boa apresentação e também um bom conceito dentro do trabalho escrito, tá certo? Então, vamos lá. O trabalho que eu quero apresentar para vocês é o trabalho sobre a Epístola de Judas. E o trabalho, ele tem o objetivo primordial de mostrar a você um panorama sobre a Epístola de Judas, que está no Novo Testamento da Bíblia, né? Dessa forma a gente quer abordar a Epístola de Judas, ela tem um objetivo de exortar as pessoas a ficarem atentos a homens que não vão trazer a fé verdadeira. Então, Judas ele escreve para encorajar os seus leitores a lutarem por uma fé ortodoxa, né? Uma fé, ou seja, ortodoxia, uma fé correta, dizendo que chegarão falsos mestres que negam a Deus e que se rejeitam, trazendo até ultrajam a autoridade, que são escarnecedores, que não havia, que a intenção primordial era enganar os nossos irmãos,
tá? Então, a autoria. O fato é que essa epístola, ela não foi escrita por Judas Iscariotes, né? Esse era o outro Judas, e por mais que a sua identidade aí seja um grande mistério, um consenso entre a maioria dos estudiosos é que seja Judas, irmão de Jesus, é, determinado lá em Mateus 13:55. Então, o autor, no início da epístola, ele vai se identificar como Judas, irmão de Tiago. Provavelmente o mesmo irmão, Tiago, que era irmão do nosso Senhor Jesus e líder na igreja de Jerusalém, como nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13, né, e outras referências bíblicas. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, menciona Judas como irmão do Senhor, né? E por mais que hajam poucas menções dele na igreja primitiva, nós conseguimos encontrar essa semelhança. Encontramos também semelhanças entre 2 a Pedro e Judas, e percebemos que existem trechos que aparentemente Pedro estava falando sobre falsos mestres que viriam, enquanto Judas mostra que os falsos mestres já se encontravam entre eles. Por isso houve a necessidade de se escrever sobre eles. Então, a relação literária entre esses dois livros é um fator muito importante, né? Mas não há dúvidas que sejam duas epístolas distintas, né? Até mesmo pelo vocabulário que é utilizado. A epístola ela não fornece uma indicação clara quanto ao local ou à data que foi escrita, né? É muito provável que a epístola tivesse sido enviada para as igrejas judaicas da Palestina, uma vez que a queda de Jerusalém, e se a epístola de Pedro tinha acabado de circular, então essa semelhança entre essas duas epístolas, a de Judas pode ser muito bem tratada aproximadamente 67 e 68 depois de Cristo, conforme alguns estudiosos nos indicam, certo? Então, para quem ele escreve? A saudação da epístola, nos primeiros versos, nós vemos claramente para quem ele escreve. Então ele fala aos chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Isto mostra que essa epístola ela não tinha um endereço, ela pode ser colocada como uma epístola universal ou católica, né? Ou seja, católica no sentido de todos, uma vez que ela não visava uma comunidade em particular, como a exemplos Efésios, a exemplos Tessalonicenses, Colossenses. Então essa era uma epístola destinada a girar entre todas as igrejas, que houvesse principalmente a dificuldade com os ataques dos gnósticos. Então a ideia de Judas foi criar essa carta e que essa carta circulasse, por isso é uma epístola universal. Então vamos falar um pouco agora sobre as informações da teontologia. Ao escrever a epístola, mesmo com a intenção de tratar a defesa da fé, Judas apresenta alguns conceitos sobre essa área de estudo. Então, ele vai falar sobre a existência de Deus. Então, em meio a várias teorias que estavam sendo criadas para explicar sobre a existência de Deus e como ele se relacionava à humanidade, como ele se relaciona conosco, nós vemos que Judas ele bate contra o gnosticismo e contra o ateísmo. Então, o que é o gnosticismo? O agnosticismo ele vem de um termo grego que significa não saber. Então, é uma posição filosófica que afirma que não há indícios suficientes para provar ou refutar a existência de Deus. Então, no verso 4, nós observamos que chegam à igreja de Deus, Judas diz que chegaram à igreja de Deus
falsos mestres que negavam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Isso lá no versículo 4. Então nós vemos que o combate de Judas é referente ao gnosticismo. Vemos também nesse verso que ele está falando também contra o ateísmo. O ateísmo significa a negação absoluta da existência de Deus. E por isso analisa tudo por um viés natural e não sobrenatural. Então, Judas ele refuta essas doutrinas lembrando sobre a revelação de Deus à humanidade. Então, nós sabemos que Deus ele se revela à humanidade de diversas formas, por meio de milagres, né, que são atos sobrenaturais, sobrenaturais de Deus, sobre profecias, sobre o próprio nome de Deus. Então nós vemos que Judas ele trata sobre isso, né? Ele vai colocar, por exemplo, no versículo 5, né? Ele vai dizer assim: mas quero lembrar-vos como a quem já era uma vez, que já uma vez soube sobre isto, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E nisso ele está relatando o que? O poder de Deus, ou seja, através de milagres, Deus se revelando ao povo através de milagres. O poder de Deus que tirou o povo da terra do Egito. Né? A abertura do Mar Vermelho foi um milagre que mostra a existência de Deus. Né? Ele vai falar isso depois no verso 6, falando sobre anjos. Anjos são criações de Deus. Ele vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, lá no verso 7, que foi uma forma sobrenatural de Deus de agir. Então, ele prova, Judas mostra a doutrina de Deus, dizendo que através de milagres, ou seja, atos sobrenaturais, maravilhas e sinais, Deus se revela à humanidade. Também por meio da profecia, que é a predição de acontecimentos futuros. Vamos observar o verso, por exemplo, 17 e 18, em que o autor ele rememora as profecias dadas por Deus aos apóstolos. Ele vai dizer, né? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. Judas 1, 17 e 18. Então ele está falando, lembrem-se das profecias. Profecia mostra a ação de Deus e prova a ação de Deus na humanidade. Um outro exemplo da prova da existência de Deus em Judas, estamos lá no verso 25, em que ele vai dizer assim, ao único Deus. Então ele está se referindo à qualidade do hebraico Elohim. Isso significa o que? O nome de Deus. Então Deus tem um nome. Por isso, isto mostra como ele se revela para a humanidade. No livro de Judas nós encontramos também os atributos de Deus. Então, atributos são características ou qualidades próprias do ser de Deus. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 4, Judas atribui que Deus é o único dominador, indicando o poder de Deus. Isso é um atributo incomunicável. No verso 24, ele vai apresentar que Deus é poderoso e glorioso, atributo incomunicável. No verso 25, ele vai falar sobre a eternidade de Deus. Então, ele vai colocar antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Então, ele enfatiza aí que Deus é eterno. Ele vai enfatizar a unidade, dizendo ao único Deus. Isso é enfatizar que ele é único. E ao seu poder. Ele vai colocar glória, majestade, domínio e poder. Tudo isso são atributos incomunicáveis de Deus. Também encontramos atributos comunicáveis, que são aqueles que Deus compartilhou com a humanidade. Então, exemplo, no verso 5... do verso 5 ao 11, nós observamos que o autor revela a justiça de Deus, mostrando o resultado da ação do ser humano.
Nós vemos no verso 21 e 23 atributos como a caridade, a misericórdia e a piedade. Então, nós vemos aí que a epístola de Judas, ela fala sobre a teontologia. Agora, o que, que ela fala sobre a cristologia e a soteriologia? Então, a cristologia é o ramo doutrinário que vai falar sobre a pessoa de Jesus, seu ministério e obra. Da mesma forma, a soteriologia, ela estuda a obra redentora, a salvação, vindo do vocabulário grego soster, que é salvação, e logia, que é estudo. Em Judas nós encontramos pontos primordiais para essas doutrinas do cristianismo. Querendo combater os falsos ensinamentos, ele precisava dizer sobre a verdade. Então, da mesma forma, ele trouxe esses termos. Então, vamos dar alguns exemplos. A divindade. Então, Judas enfatiza que Cristo era Deus, né? Ao falar especificamente de um Deus que se encarnou, né? Dessa forma, nós podemos observar que a expressão inicial, conservados por Jesus Cristo, cabe perfeitamente na soteriologia, conservados para a salvação em Jesus Cristo. Isso indica que Deus se tornou carne e padeceu em forma de cruz para conservar, ou seja, para garantir a nossa salvação. Dessa forma, o escritor de Judas, ele está mostrando aos leitores que quem conserva a ligação entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Judas expressa em Cristo alguns atributos incomunicáveis, ou seja, que só pertencem a Deus, como por exemplo no verso 4, dizer sobre dominador. Vai dizer que no verso 23 que ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Vai colocar no verso 25 que ele é salvador. Além de expressões que indicam o senhorio de Cristo, como no verso 17, em que ele relata que os apóstolos pertenciam a Cristo. Então, Cristo era o Senhor dos apóstolos. Então, com a intenção de afastar essas falsas doutrinas, ele faz um apelo aos irmãos mostrando alguns aspectos da salvação. Então, expressões como no verso 22, como ele fala assim, apiedai-vos dos duvidosos, ou verso 23, salvai alguns, demonstram o ensino sobre a conversão, que trata sobre a resposta a um chamado do evangelho para o arrependimento e a fé. Então, o desejo de Judas era que os incautos recebessem a palavra, e por isso ele exortava os irmãos que pregassem para que alcançassem essas pessoas, né? Dizendo que isso lhes produziria uma fé genuína e a consequente regeneração, que é o ato do novo nascimento na doutrina da salvação. Expressa também a preocupação para que os salvos permaneçam na caminhada cristã e não se esmoreçam na fé. Por isso ele escreve sobre a necessidade da edificação mútua, né? E a santidade no seio da congregação. No verso 23, por exemplo, ele vai dizer sobre a preocupação que os salvos tenham temor e não se contaminem com as roupas manchadas da carne. Então ele está expondo aí sobre a santidade progressiva, que é um ato, um aspecto da salvação nos dada por Cristo Jesus, né? Outro aspecto da salvação enfatizado nos versos 21, em que ele vai falar sobre a vida eterna. O verso 24, quando ele coloca a expressão perante a sua glória, ou seja, a glória de Deus, que significa a glorificação futura dos salvos, e a consumação da obra soteriológica feita por Cristo Jesus. Essa é a esperança do salvo, e Judas deseja reforçar esse entendimento e renovar a fé dos irmãos daquela geração. Então, para finalizar, nós podemos dizer que ao realizar uma análise crítica e comparativa da teologia sistemática e a epístola de Judas, nós observamos que mesmo em simples fala, em livros menos complexos e extensos como Judas, um livro
muito pequeno, nós observamos o aparecimento das doutrinas teológicas importantíssimas para o nosso amadurecimento. Então, dessa forma, nós compreendemos que até nos menores livros nós conseguimos encontrar aí, com uma leitura atenta, as doutrinas fundamentais da fé cristã. E assim nós finalizamos, né? A gente procurou trabalhar em cerca de 15 minutos, né? É fato que quanto mais aprofundado for o seu trabalho, mais tempo você vai precisar para tratar sobre ele. Mas o importante é que você consiga sintetizar as partes primordiais de cada doutrina. Então você vai ver que nessa apresentação, que deve ter durado aí de 15 a 16 minutos, nós vemos, nós procuramos trabalhar com a explicação rápida do conceito e a aplicação do conceito. Então a gente fala, por exemplo, vamos retornar aqui, a gente coloca a exemplo aqui um conceito que foi abordado sobre a doutrina de Deus. Então, sobre os atributos de Deus. Então a gente fala o que são atributos de Deus. São qualidades inerentes a Deus. E são divididos em duas: atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus decidiu transmitir ao ser humano. E os incomunicáveis, o que Deus inerentes apenas à pessoa de Deus. Então a gente vê, e aí eu vou linkando esse conceito, eu expliquei o conceito, agora eu vou atribuir a este conceito o que está dizendo no texto. Então eu vou lá, ó, no verso 4 de Judas, vai dizer que atribui a Deus como único dominador, que ele tem todo o poder nele. No verso 24, nós vemos que ele apresenta que Deus é todo poderoso e todo glorioso. Então eu vou juntando o conceito ao que está escrito na palavra, né? Então, vamos dar um exemplo sobre a existência de Deus. Nós vamos ver que, né, eu utilizei exemplos milagres. Então, milagres são atos sobrenaturais, maravilhas e sinais de Deus. Então, no verso 5, aí eu cito o verso 5. Então, o verso 5 diz assim: mas quero lembrar-vos que já como uma outra vez já vos foi dito, havendo o Senhor salvo um povo e o tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. Então isso relata a ação de Deus em milagres, mostrando que Deus sobre a sua existência, que Deus existe. Então veja só, eu falei o conceito, em falando o conceito, eu falei o que o texto diz e apliquei o que o texto diz ao tema. Então, assim, é fato, gente, que dentro do trabalho que vocês vão realizar, vocês vão conseguir encontrar diversas doutrinas, principalmente nos livros maiores. Então vocês precisam ter, no trabalho escrito, é o momento de vocês apresentarem esses conceitos de uma forma mais técnica, né? De uma forma mais explicativa. Na explanação, ou seja, na apresentação, é momento de vocês sintetizarem tudo que tem no trabalho de vocês, mostrando as principais partes daquele trabalho que vocês fizeram. Né? Lembrando que vocês precisam ter uma finalização, uma conclusão. Então, nesse exemplo de Judas, o meu foco foi falar sobre o quão pequeno é o livro e quanta doutrina nós encontramos. Se eu continuasse aí a trabalhar nesta monografia, nós conseguimos falar, como eu dei ali uma pequena pincelada, sobre a escatologia, nós conseguimos falar sobre a doutrina da igreja, nós encontramos todas as doutrinas. É fato que alguns livros dão ênfase a uma doutrina mais do que a outra, isso é fato, isso é normal. Então você vai encontrar mais material. Então você vai ter que ter essa sabedoria de organizar nesse sentido o seu trabalho, tá certo? Essa é a nossa
inicial orientação para vocês, né? Que vocês comecem a trabalhar nos conceitos principais de cada doutrina que foi escolhida para vocês, por vocês, na verdade, né? Lembrando que alguns talvez não compreenderam, são blocos de doutrinas, então vocês não vão tratar uma doutrina apenas, são blocos de doutrinas que são referenciadas mesmo pelos nossos módulos. Então lembre lá, nosso primeiro módulo é doutrina de Deus, doutrina de Cristo e doutrina do Espírito Santo. Então, você vai aproveitar aí a sua apostila do módulo 1 para fazer o seu trabalho. Módulo 2, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, né? E aí, nós só elencamos mais uma aí, que seria a eclesiologia, doutrina da igreja, que está no módulo 4, no módulo posterior. Então, lembrem-se, na apresentação, procurem ser práticos, né? E rápidos nesse sentido. Explicação do conceito, explicou o que é disse o que é o conceito, disse o que diz o texto e aplicou o texto. Próximo conteúdo. Porque senão vocês vão se delongar apenas em uma doutrina ou em um ponto e o tempo de vocês é um tempo pequeno, né? E vocês precisam ter serem sucintos, se assim eu posso colocar. Vocês vão precisar trabalhar isso na homilética de vocês, tá certo? Deus abençoe vocês. Já estão aí os orientadores. Eu sei que vocês vão começar talvez a ter mais esse contato com os orientadores no nosso retorno físico, mas já tem aí as primeiras orientações para vocês começarem a elaborar o trabalho de conclusão de curso de vocês. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor, né? Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, podem enviar para as redes sociais aí, que nós, à medida do possível, responderemos a todos vocês. Deus abençoe, fiquem na paz e excelente descanso a todos.